Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? O professor Gil está aqui mais uma vez para dar um empurrãozinho para vocês nesse vestibular, no Enem, nessas provas que estão se aproximando aí. Então é o seguinte, galera, eu vim conversar um pouco hoje sobre o demônio da redação. Todo mundo fica assustado. Professor, eu vou precisar fazer um exorcismo para poder passar na redação? Não, minha filha, não, meu filho, fica tranquilo. Basta você seguir algumas diretrizes, alguns passos que eu vou estar aqui explicando para vocês e, acima de tudo, dedicação. Qualquer que seja o seu objetivo, se você não tiver dedicação, você não consegue atingir ele. Então é o seguinte, eu vou passar assim, eu pontuei 10 fatores, passos, né, que são interessantes para você fazer uma boa redação. Lembrando que não apenas na redação consiste o Enem e o vestibular. São vários itens que vêm agregar o seu conhecimento. Estava conversando esses dias com um amigo meu, que ele é médico, e ele comentou comigo, falou assim, nossa Gil, esse ano eu não vou poder viajar porque eu vou estar fazendo especialização, vou estar fazendo residência. E de fato a residência dele inicia agora dezembro, janeiro e fevereiro. Quer dizer, o período que todo mundo está saindo de férias, o que ele está fazendo? Ele está lá construindo o conhecimento dele. Então é muito importante a gente ter, primeiro, uma organização nos nossos estudos. Se você quer realmente, você sonha, o objetivo seu é ir para uma universidade, então você tem que, primeiro, ter algumas práticas que você não pode abandonar. Impreterivelmente é a questão da sua disciplina com relação aos seus estudos. Para não ficar muito maçante, uma coisa que eu acho muito legal é o seguinte, ó, toda terça e quinta-feira você tira umas horinhas lá, 2 horas, 1 hora e meia para estudar, ler, rever o conteúdo. Aí depois que você começar a pegar o ritmo, você começa a fazer nas segundas, quartas e sextas-feiras. E aí você determina o seu horário de acordo com a você próprio. Porque tem pessoas que conseguem ficar ali meia hora, descansa um pouquinho, mais meia hora, 40 minutos. Tem pessoas que conseguem pegar ali 2, 3 horas seguidas. Então isso aí vai muito de pessoa para pessoa. Não existe uma fórmula mágica que é assim que tem que ser. Não. Tanto é que na Microsoft tem pessoas que trabalham de terno, pessoas que trabalham de shorts, bermuda, alguns vão ao trabalho de carro, Uber, outros vão de skate. Então, o que o Bill Gates descobriu? Ele descobriu que cada estagiário, cada universitário acadêmico que entrou na empresa dele tem um ritmo melhor de trabalho. De repente o seu melhor ritmo é na parte da manhã, de repente ele é na parte da tarde, de repente você consegue produzir muito à noite. Então você tem que se descobrir e poder compreender isso aí, ok? Vamos lá então? Uma coisa importante que é interessante saber é o seguinte, ó. Numa redação, faça o rascunho. Faça bem feito o rascunho. Apesar que você não vai ter muito tempo, né? Você tem ali o relógio contra você. E um detalhe importante, quando você quer expor suas ideias, lembre-se o seguinte, toda ideia você tem que expor a ideia, entrar no ponto principal dela, onde você vai definir a sua proposta de intervenção e ser objetivo, certo? Agora um detalhe importante, galera, o Enem, a redação são 30 linhas. E são pequenininhas assim, ó, eu até já vi a prova lá, então não dá para você fazer muitas coisas, porque uma boa redação geralmente seria de 4 a 5 parágrafos. Como a gente não vai ter todo esse tempo para poder fazer isso aí, vamos nos ater a uma redação de 4 parágrafos. A introdução, certo? O contexto, a objetividade, o desenvolvimento dela, né? Certo? E a conclusão. E lembrando que a conclusão, toda vez que você for concluir sua redação, você volta à introdução para poder concluí-la. Ou seja, aquela ideia inicial lá no início do texto, você vai estar dando um ponto final para ela, ok? Então vamos lá, peguem lápis, caderno, vou passar aí para vocês alguns detalhes importantérrimos que às vezes a gente na ânsia de entrar no vestibular, na ânsia de fazermos uma faculdade, assim, de fazer o Enem, a gente passa despercebido. Tudo bem? Vamos lá então? Primeiro passo que eu acho muito interessante,
leia atentamente o tema. O tema, gente, às vezes a pessoa lê e já começa a discorrer sobre ele. Não, leia atentamente. Vê lá sobre esse ano nós temos aqui algumas apostas para o Enem com relação ao meio ambiente, ao atendimento do SUS, certo? As pessoas com obesidade. É um fator que está assim, um índice, infelizmente, é um índice muito alto e pode ser um dos temas da redação desse ano. Eu estou apostando nesse tema que é a questão da depressão, certo? Nos jovens, no adolescente, o cuidado com o seu anseio mental. Então são vários temas que vêm aí para a gente poder estar assim, se preparando para o Enem. Pô, professor, qual que eu vou estudar? Meu amigo, leia de tudo um pouco. Assista os jornais, procure formar suas opiniões. Um detalhe importante, procure a veracidade. Muitas pessoas procuram algumas informações nas redes sociais. E é importante, quando se trata de Enem, estudo, assim, é importante você ter um conhecimento técnico da coisa, ter um conhecimento real. Por quê? Porque aquele assunto ali, ele depende da sua opinião. E a sua opinião tem que estar embasada em algum pensador. Ela tem que estar assim identificada com o parecer de alguém, certo? De acordo, por exemplo, se você vai falar lá, um exemplo, vamos supor que você resolva falar sobre literatura. Aí você coloca assim que, de acordo com o Massal de Moisés, a literatura hoje é a base da construção do conhecimento. Lógico, você já está citando você já está citando um pensador ali, está citando alguém que é da área, um tecnólogo, enfim, você está embasando o seu conhecimento no que o tema pede, certo? Então, muito importante, leia o tema para você identificar o foco e a problematização. A partir de então, o segundo passo, informe-se sobre o tema. Por meio de uma leitura variada. Hoje em dia, o que é uma leitura variada, professor Gil? É a ciência, cultura, história, política, filosofia, sociologia. Mas eu vou ter que ler tudo? Cara, sim. Quanto mais informação você tiver, maior vai ser o seu índice de acerto, certo? Lembre-se que tudo você tem que ter um certo conhecimento. Às vezes você não é bom em algum âmbito, né? Na parte de geografia, de história, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento para poder discorrer, para você poder estar conversando ali, expondo a sua ideia. Porque antes de você começar a escrever, você tem que ter um ponto de vista, que é o nosso terceiro e próximo passo. A partir do seu ponto de vista, você vai começar a escrever. E como é que você vai ter um ponto de vista sobre algum assunto? Você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre ele. Então, relembrando, primeiro passo é o tema, fique de olho no tema. Segundo passo, gente, no tema, analise com carinho quando você pegar a redação para você ter, assim, formular a sua ideia, certo? Segundo passo, você aumenta o seu currículo de ideias através da leitura variada, filmes, livros, material televisivo, em cima da ciência, da cultura, da história, da política. Então, nossa, professor, mas preciso de tudo isso aí? Vou dar um exemplo que eu estava conversando com o professor Toninho essa semana. Na ciência, olha a importância da ciência nessa pandemia que nós estamos vivendo. A cultura, imagina você agora em época de pandemia, sem acesso a um bom filme, a um bom livro, a uma boa música. Imagina em casa sem acesso à cultura, você ia definhar. A história, nós estamos fazendo parte dessa história hoje. Os filhos dos seus filhos, seus netos, um dia vão chegar e falar assim, nossa, vocês viveram, superaram a grande pandemia, certo? Então a história é importante. A política, ela infere em todos esses âmbitos. Então, enquanto eles ficam brigando lá no Congresso, cada decisão deles, independentemente de quem as toma, ela vai influenciar no cotidiano da população, no cotidiano histórico, social e econômico nosso. A filosofia, através dos grandes pensadores, através de Descartes, René, Rousseau, Nietzsche, ele vem
dar para nós um ponto de partida para que possamos desenvolver as nossas ideias. E enfim, a sociologia. Veja hoje que tudo está ali interligado. Então é muito importante, quanto mais conhecimento você adquirir, melhor você vai se dar na redação. Terceiro passo, né? Defina o seu ponto de vista. Como eu comentei com você, o seu ponto de vista tem que estar embasado, de repente, em algum livro, em algum autor, em alguma fala de alguém que tem um conhecimento técnico. Quarto passo, crie uma tese que você possa defender. Não vai criar algo assim e jogar no ar, eu sou a favor de investimentos no meio ambiente. Mas aí deixa lá, mas quais investimentos? Que tipo de investimentos? Aonde você quer inferir esses investimentos? De onde você vai tirar esses recursos? De que forma você vai atingir o meio ambiente para poder ajudar a estar concluindo essa ideia, certo? Então a redação é uma coisa séria. Quinto passo, a seleção de argumentos. Cara, argumentar. Todo texto é expositivo e argumentativo. Então o objetivo do leitor, o objetivo da redação é que o leitor compre a sua ideia. Imagine você, um vendedor de loja, a pessoa chega lá, ela entra na loja e você fala, pois não. Ué, não, você já está falando não para a pessoa, certo? Imagine você estar na loja de material de construção, a pessoa entra na loja de material de construção, você está lá sem fazer vendas. Primeira coisa que você faz, convida ela para tomar um café. Chega lá no café, toma um cafezinho com ela, começa a pegar as informações, começa a selecionar assim, você veio aqui atrás do que? Estou procurando piso. Então você já vê que a pessoa está reformando a casa, você já vai levar ela para o departamento de acabamento. Então você vai formulando seus argumentos através das informações pré-determinadas. E onde você vai pré-determinar essas informações? Lá no início do tema. Por isso que é importante você se informar sobre o tema. Sexto passo, visualize aonde você quer chegar com a discussão. Lembre-se que toda discussão, ela tem o seu ponto de vista, tem o ponto de vista do leitor e tem o ponto de vista da real discussão. Professor, como que é isso? Vou explicar para você. Existe o assunto pré-determinado, certo? Vamos falar lá sobre a dificuldade do SUS. Então existe a saúde. Aí tem o ponto de vista das pessoas que são a favor de como está o sistema da saúde hoje. Existe o ponto de vista das pessoas que são contra, certo? Então você tem que desenvolver suas ideias, seus argumentos, de uma forma que você possa focar a sua ideia, o seu objetivo da sua proposta. Sétimo passo, faça um rascunho, certo? Procurando apresentar as ideias, concluindo, fluindo, vendo a concordância verbal, de que forma você vai utilizar os parágrafos, releia ele, eu sei que é pouco tempo, mas releia ali, cada parágrafo, cada ideia que você colocou, você vai semeando o texto de acordo com o que o tema vai pedindo. E o oitavo passo, que é justamente isso, releia o que você escreveu. A cada parágrafo você escreveu, leia novamente, porque ele ajuda a conectar as partes do texto, para não ficar um texto perdido. Às vezes você quer falar tanto sobre literatura, você fala lá, por exemplo, sobre contos, sobre crônica, sobre entrevistas, sobre vários assuntos, só que você não foca no assunto principal, você não tem uma pré-determinação, um limite, certo? Nono passo, galera, isso é fenomenal. A linguagem é adequada? Não se esqueçam, se não contém erros e se atende ao gênero que foi solicitado. Eu vou dar um exemplo sucinto sobre isso aí. Se você está prestando vestibular para a USP, Universidade de São Paulo, ela é uma universidade crítica, é uma universidade assim, aberta a toda ideologia, certo? É uma universidade que ela tem vistas de uma forma bem geral. Ela tem assim, aquela questão da inclusão educacional. Não estou dizendo que as outras não tenham, mas ela é uma universidade mais aberta às ideias, aos pensadores e aos momentos que nós vivemos. Isso é a USP. Agora, você vai fazer uma redação na PUC, Pontifícia Universidade Católica. Chega lá, você não pode sentar o pau, você não pode falar mal da igreja, você não pode chegar e contra os princípios, a doutrina da catédrica dos profissionais que estão lá passando o seu conhecimento. Por quê?
Porque ela é uma pontifícia universidade católica, ela é uma universidade religiosa, então ela tem as bases religiosas dela, certo? Mas professor, eu não entendi muito bem isso aí. Eu vou explicar para você. Existe a escola adventista. A escola adventista, ela trabalha lá as matérias de base. Porém, a ideologia da escola adventista é a formação do cidadão em cima da sua teologia religiosa, certo? E existe outra escola lá, pública. Então a escola ela não tem essa determinação. Aí quando você entra na PUC, você não pode estar lá assim, falando uma linguagem que vai contra os princípios básicos, éticos e morais daquela instituição. Entendeu? Fechou? E agora, para nós finalizarmos nossa aula de hoje, 10º passo. Passe o texto a limpo. Cara, ninguém nas redações dos vestibulares, ninguém parou para pensar o seguinte: você, ó, vou apontar o dedo igual aquela propaganda da Inglaterra lá, ó. Você é o seu primeiro corretor. Você é o seu próprio corretor. Antes de ir para a banca da sua redação, passa pelo crivo dos seus olhos. Então, passe o texto a limpo, já lendo parágrafo por parágrafo. Você já leu um a um enquanto você estava dissertando, e quando você estiver passando ele a limpo, você vai observar, constatar e concluir o que as ideias suas propostas ali, certo? Galera, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Vou vir com mais dicas aí sobre o Enem, sobre os vestibulares, mas o importante é você construir o seu conhecimento. Lembro-me de uma pessoa que ela tinha o sonho de ser médica, né? Ela queria ser médica. E ela prestou o vestibular 1, 2, 3, 4, 5 vezes até ela atingir o objetivo dela. Então é o seguinte, primeiro de tudo, determine qual universidade, qual curso você pretende fazer, certo? Aqui na nossa região nós temos aquele teste de aptidão lá para educacional. É muito legal você fazer aquilo lá. Por quê? Eu quero ser dentista, eu quero ser médico, só que você não pode ver sangue. Então, meu amigo, primeiro você tem que definir o que você quer e correr atrás disso. Eu lembro nas nossas aulas aqui no Malbatã, teve uma aluna que ela colocou assim: eu quero ser fisioterapeuta em tal universidade. Ela não só escolheu o curso, como ela escolheu a instituição. Ela não quer outra faculdade, ela quer aquela universidade. Então é muito importante você escolher, definir qual o curso você quer e batalhar em cima dele, começar a construir seu conhecimento em cima dele. Lembre-se que conhecimento é algo que você vai construindo no decorrer do seu dia a dia. Espero ter ajudado vocês, tudo bem? E até a próxima. Um grande abraço do professor Gil. E vem Enem, que nós estamos juntos nele. Fechou? Um abraço.